Questão de número 10, página 22. Para qual valor de a equação x menos 2 vezes 2ax menos 3 mais x menos 2 vezes menos ax mais 1 igual a 0 tem duas raízes reais iguais? Então, qual valor a gente vai ter que atribuir para a para que essa equação ela tenha suas duas raízes com valores iguais, tá bom? Resumindo, a questão é isso. Então, primeiramente, esta equação aqui, ó, ela é uma equação que não está naquele formato que a gente já está acostumado, que é o ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. E fica muito complicado a gente tentar resolver essa equação fazendo esses chuveirinhos aqui, porque se você observar, tem mais de uma incógnita. Tem tanto a incógnita A quanto a incógnita X. Então, a gente vai resolver de uma forma diferente. Primeira coisa, eu tenho aqui dois termos antes da igualdade. Eu tenho, porque lembra, o que separa termos é sinal de mais ou menos. Aqui é um vezes. Então, isso tudo aqui é como se fosse um termo só, tá? E aqui também um termo só. Então, nesses dois termos, eu observo que existe um elemento comum. Existe uma parte desses termos que aparece nos dois. Então, se você observar bem, x menos 2 apareceu nos dois termos, certo? Então, a gente viu lá no 8º ano, lá quando a gente estava estudando polinômio, que quando nós temos um elemento que aparece nos dois termos ao mesmo tempo, eu posso fatorar colocando esse termo em evidência. Então, eu vou colocar esse termo em evidência, que é o x menos 2. Quando eu coloco em evidência, ele aparece uma única vez. Então, vai ficar x menos 2. Tá? Tirando o x menos 2 desse primeiro termo, tirando o x menos 2 desse segundo termo, quem sobra? Quem sobra vem para dentro do próximo parênteses. Nesse caso, cochete, porque vai ficar parênteses dentro de cochete. Então, quem sobrou desse termo aqui? Tirei esse, sobrou 2ax menos 3, certo? E sobrou também no segundo termo o menos ax mais 1. Esse mais aqui vem separando, tá bom? E aí fica menos ax mais 1. Fecha parênteses, também fecha cochete e isso aqui fica igual a 0, certo? Então, olha só, vamos entender essa resolução dessa questão. Esse termo aqui, que tá dentro, esses dois termos que estão aqui dentro desse cochete, eu vou tirar do parênteses e vou unir os termos semelhantes que eu consegui, tá? X menos 2 repete, vezes, cochete. Então, tirando daqui vai ficar 2ax menos 3. O mais na frente do parênteses não muda ninguém, então continua menos ax e continua mais 1. Fecha aqui o cochete, poderia ser um parênteses também, tá? Igual a 0. Agora é hora de unir os termos semelhantes aqui dentro desse cochete. Então, termo semelhante é quando tem parte literal igual, tá? Então, eu tenho semelhante o 2ax e o menos 1ax. E eu tenho semelhante também os termos independentes, menos 3 e mais 1. Então, esse x menos 2 eu vou repetir novamente, vezes, vou colocar um parênteses. Eu tenho 2, mas devo 1, 2ax menos 1ax, fica só ax, 1ax. Devo 3, paguei com 1, menos 3 mais 1, dá menos 2. Fecha parênteses, coloca igual a 0. Já reduziu bastante aqui essa equação agora. Aqui nós vamos utilizar a propriedade do produto nulo. Eu vou pegar essa primeira parte aqui, esse primeiro fator, e colocar igual a 0. Pegando, então, x menos 2 e colocando igual a 0, eu encontro a primeira raiz dessa equação, ó. X menos 2 igual a 0. Vira uma equação do primeiro grau, mando esse menos 2 para o outro lado como mais 2, fica x igual a 2. Achei a primeira raiz da equação, x igual a 2, ok? Agora, a gente vai determinar o seguinte, qual deve ser o valor de A para que esta
esta equação tenha raízes iguais. Então, este valor aqui, ó, esse valorzinho aqui que eu tô colocando, eu tenho que encontrar o x também igual a 2. Então, observa, vou pegar agora ax menos 2 igual a 0. Se eu coloco assim, ó, ax menos 2 igual a 0. Esse 2 negativo vai para lá como mais 2, então fica ax igual a 2 positivo, certo? Então, eu já encontrei o 2 aqui. Qual é o número que eu divido o 2 que vai continuar sendo 2? Porque eu quero achar o x igual a 2, ó. E porque a questão fala que é para que as raízes dessa equação sejam iguais. Então, se aqui o x deu 2, aqui o x também tem que dar 2. Então, ó, x igual a 2. Mas aí eu pergunto a você, eu não tenho que isolar o x? Tenho. E aí, o valor que está do lado de x, ele desce na divisão. Então, ficaria 2 dividido por quanto para continuar 2? Teria que ser 1. Ou seja, esse a que estava do lado do x, ele teria que ser 1. Porque é um 1, ó, trazendo esse a aqui, substituindo esse a por 1, quando eu divido por 1 o 2, continua 2. Então, na verdade, o a teria que ser qual valor? O a teria que ser igual a 1. É essa a pergunta da questão. Qual o valor deveria estar no lugar de a para que essa equação tivesse as duas raízes iguais? Então, se aqui eu achei x igual a 2, aqui também tinha que ser x igual a 2. E qual é o número que eu divido o 2 que continua sendo 2? Esse número só pode ser 1. Então, no lugar de a, deveria ser o valor 1, que é a alternativa que está na letra C. Então, resposta, letra C, aonde o a deveria ser igual a 1. Para finalizar a página 22, nós temos a questão simulando, ok? E a questão de simulando diz o seguinte: o número de divisores positivos do produto das raízes da equação 2x ao quadrado menos 114x mais 56 igual a 0 é? Então, ele quer o seguinte, saber quais serão a quantidade de divisores dos produtos, ou seja, da multiplicação das raízes dessa equação. A multiplicação do x1, a multiplicação do x2. Essa equação ela foi trazida da seguinte forma: 2x ao quadrado menos 114x, certo? Mais 56 igual a 0. Para eu calcular aqui, para eu começar a resolução, calcular o delta dessa equação aqui, ficaria um valor muito alto, porque o coeficiente numérico b, que é aquele que acompanha o x, que a gente usa para encontrar o delta, é 114. Então, vai ficar um número muito alto quando eu elevar ao quadrado. Então, observa, tanto o coeficiente a, que é 2, o coeficiente b, que é 114 negativo, e o coeficiente c, é 56, esses três números aqui, eles são múltiplos de 2. Então, dá para eu reduzir um pouquinho, simplificar essa equação. Eu vou dividir essa equação todinha aqui, ó, por 2. Quando eu dividir por 2, vai ficar uns coeficientes menores, mais fáceis de calcular. Então, 2 dividido por 2 é 1. Então, fica só x ao quadrado. Eu não preciso colocar um x ao quadrado. Menos 114 dividido por 2 dá menos 57x. E mais 56 dividido por 2 dá mais 28, igual a 0. Então, esta equação aqui de baixo, ela está de uma forma mais simplificada e ela é equivalente a essa equação. A raiz, tanto o x1 e o x2 dessa equação é a mesma que daria aqui. Então, não tem problema você simplificar quando você vê que são números muito altos e que dê para dividir esses coeficientes por um mesmo valor. Nesse caso, todo mundo dava para dividir por 2. Então, eu vou trabalhar agora com essa equação aqui, ó. Esta equação aqui, onde o A é 1, o B é menos 57 e o C é o mais 28. Então, o primeiro passo é calcular o delta. Como é que eu faço para calcular delta? Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta vai ser
Quem é o B? O B é o menos 57. Então, vai ficar menos 57 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 28, certo? Vamos ver qual vai ser o valor de delta. Menos 57 ao quadrado, por ser um expoente par, o resultado vai dar positivo. É só fazer 57 vezes 57, que você vai encontrar o valor 3.249, tá bom? Menos 4 vezes 1 dá menos 4, e menos 4 vezes 28 dá menos 112. Então, fazendo essa subtração de 3.249 menos 112, você vai achar delta igual a 3.137. Para saber a raiz quadrada de delta, que é o que a gente vai usar na fórmula geral da equação, para saber se esse número que deu delta tem raiz quadrada exata, você teria que fatorar, agrupar de 2 em 2 para ver se tem raiz quadrada exata. E você veria que ele não tem raiz quadrada exata. Então, professora, já que não tem raiz quadrada exata, o que a gente vai fazer? Bom, eu tenho que arrumar uma forma de solucionar essa equação, de encontrar qual seria aí o produto, o resultado da multiplicação das duas raízes dessa equação. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a fórmula geral. Qual é a fórmula geral mesmo? Essa daqui, ó. X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta sobre 2A, certo? Eu vou usar essa fórmula aqui, sendo o x1 eu vou usar o mais e o x2 o menos. Eu vou usar essa fórmula para montar, ok? O x1 e o x2. Então, o x1 ficaria assim, ó, vou colocar num parênteses, porque ele quer o produto dessas raízes, então eu vou colocar num parênteses. Como que ficaria o x1? O x1 seria o seguinte: menos tá aqui, o valor do B é menos 57. Vou usar o mais para o x1. Raiz quadrada de 3.137 sobre 2A. Quem é o A? É 1, então fica 2 vezes 1, certo? Esse é o x1. Ele fala que é para multiplicar as raízes. Essa fórmula aqui, certo? Quando eu substituir aqui o B, o A, o C, o delta, né? Quando eu substituir todo mundo, já representa a raiz desta equação, o x1. Vamos representar o x2 como ficaria? Menos 57, que é o B, menos, ó, porque aqui eu usei o mais da fórmula, então agora eu uso o menos da fórmula. Raiz quadrada de 3.137 sobre 2A, que fica 2 vezes 1, certo? Ele diz o seguinte para mim: o produto, ou seja, a multiplicação dessas duas raízes, ele fala que dá um valor e eu quero descobrir quais são os divisores desse valor. Então, isso daqui vai dar algum número que a gente vai tentar descobrir. Vamos ver aqui, olha só. Vamos primeiro ver como que fica esse 57. Esse 57 ficaria assim, menos e menos dá mais 57. Então, 57 positivo mais a raiz quadrada de 3.137, não tem raiz quadrada exata, então eu vou deixar desse jeito por enquanto, e 2 vezes 1 dá 2. Vou fazer a mesma coisa aqui com a outra raiz, ok? Então, fica assim, ó, menos não, né? 57 positivo, porque menos com menos dá mais, menos a raiz quadrada de 3.137 sobre 2 também, porque 2 vezes 1, 2, ok? O que isso se transformou? Se você observar, tanto o primeiro termo quanto o segundo termo dessas duas raízes são iguais. O que muda é o mais e o menos. Então, aqui você tem o produto da soma pela diferença de dois termos. Você tem um produto notável. E esse produto notável tem uma regrinha para resolver. Nós aprendemos lá no 8º ano. Você pega o primeiro termo e eleva ao quadrado, certo? Menos o segundo termo, que é essa raiz aqui, ó, raiz de 3.137, também elevado ao quadrado, ok? E vou multiplicar o 2 vezes 2 aqui embaixo, que vai dar 4, certo? Olha bem, 57 ao quadrado
dá para eu resolver. 57 vezes 57, a gente já fez, dá 3.249. Então, ó, 3.249. Menos quanto? Quando você tem aqui, ó, esse expoente aqui fora da raiz, se eu trouxer aqui para dentro do radical, vai ficar 3.137 ao quadrado e eu consigo simplificar com o índice da raiz. Então, ele sai de dentro da raiz, esse 3.137. Então, 3.137 sai da raiz sobre 4, ok? Então, dá para fazer essa subtração. Vou ter que fazer aqui em cima que acabou meu espaço, tá bom? Então, vamos lá, subindo aqui. Fazendo essa subtração, você vai encontrar o valor 112. Então, vai ficar 112 dividido por 4. E dá para dividir exato por 4. Isso daqui, ó, isso daqui dá um valor 28. Então, significa o seguinte, professora, 28 é o resultado da questão? Não, não é o resultado da questão. 28 foi o valor que eu encontrei quando eu multipliquei o x1 e o x2 dessa raiz, dessa equação. O x1 usando mais da fórmula, o x2 usando menos da fórmula. E aqui eu apliquei o produto notável, que é produto da soma pela diferença de dois termos. Quer pegar o primeiro termo e elevar ao quadrado, o segundo termo e elevar ao quadrado. E aí eu multipliquei os denominadores, 2 vezes 2 dá 4, ok? E aí, ó, 57 ao quadrado deu 3.249, consigo cancelar esse expoente com o índice da raiz, então fica 3.249 menos 3.137, dividido por 4. 112 dividido por 4 dá 28. A resposta é a seguinte: quantos divisores positivos existem para 28? Vamos lembrar aqui quais são os divisores de 28, ó. Divisores de 28. Quais são? Divisores de 28. Eu posso dividir 28 por 1. Eu posso dividir 28 por 2. Eu posso dividir o 28 por 4. Dá para dividir 28 por 7. Dá para dividir 28 por 14. Dá para dividir o 28 pelo próprio 28. Então, quantos divisores apareceram? Apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores. Então, resposta, 6 divisores. Aonde tem a alternativa 6? É na letra D. Então, resposta da questão é essa daqui, ó. O produto das raízes deu 28. E 28 tem quantos divisores positivos? Tem 6 divisores positivos. Ok? Aqui encerra, então, a correção da nossa página 21 e 22.